Então, pessoal, o Santos oficializou hoje a contratação do goleiro Renan. Eu não sei se você sabe, mas já está no site oficial do time do Santos. Eu quero falar um pouco mais sobre esse goleiro, quero falar se o Santos acertou ou não acertou. Vamos falar um pouco sobre a trajetória dele, que embora esteja no site oficial, mas vamos fazer aqui um bem bolado, que é legal a gente falar sobre novas contratações, né? Ontem teve a apresentação aí do Wendel Silva. Poucas palavras, nós já falamos a respeito disso, fiz um conteúdo falando a respeito desse assunto, mas a bola da vez é realmente o goleiro Renan. Vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já! E aí, pessoal, tá tudo bem? Vamos falar sobre o Renan. Renan. Não erra o nome dele, Vargas. Renan é um goleiro que pertence ao time do Sport, que estava jogando no time do Juventude e que o Santos, numa oportunidade de mercado, num bem bolado, acabou contratando esse jogador até o final dessa temporada, até dezembro deste ano, né? Eu acho que o Santos fez uma boa aquisição, muito pelo fato de ele ser um jogador experiente, já ter passagens, inclusive, pelo futebol europeu, Ludogorets, já fez alguns times, como exemplo, o time do Avaí da segunda subir para a primeira divisão, mas ele não deu preferência em ficar nessa equipe, foi para o Ludogorets, fez sucesso lá, até teve também mudança de cidadania, né? Búlgara, ficou 5 temporadas lá, fez muito sucesso, depois voltou para o Brasil, né? No time do Sport, realmente fez uma boa campanha, mas depois perdeu posição, se eu não me engano, acho que foi para o Denis, aquele mesmo que jogava no time de São Paulo. E aí o Denis perdeu posição para outro goleiro e eu não sei o que aconteceu e ele acabou saindo, indo para o time do Juventude, chegou a ser titular, mas depois também perdeu a posição para o atual goleiro do time do Juventude. Por isso que eu acho que o Santos fez uma boa contratação. Não sei se ele tem ambição ainda para brigar pela titularidade, mas eu acho que o Santos preencheu muito bem essa lacuna, pessoal. Por quê? Porque o goleiro reserva eminente do time do Santos, caso aconteça alguma coisa com o Brasão, é o Diorges, né? O Diorges que não tem muita experiência no gol do time do Santos, muito pelo contrário. A última vez que eu vi esse jogador fazer uma partida foi na Taça São Paulo do Futebol Júnior, e eu repito para você, eu já falei em outros conteúdos, no início do campeonato da Taça São Paulo, no ano que ele disputou, ele não passou muita confiança não. No decorrer do campeonato, eu lembro que foi aquele campeonato que o Santos perdeu para o time do Palmeiras, lembra? Que o jogo foi lá no Allianz, né? Foi aquela sacanagem do caramba. O Santos, se não me engano, acho que tomou 4 ou 5 gols. E o Diorges realmente, naquele jogo, não conseguiu ver a cor da bola, né? Então a gente percebe, quando um goleiro, quando um jogador realmente tem futuro na equipe do Santos, ele consegue ficar. Mas eu acho que mesmo ele realmente prolongando o seu contrato, isso aconteceu, eu acredito, esse ano, eu acho que o ano que vem ele realmente tem que procurar outros caminhos para poder realmente ter um pouco mais de minutagem. Talvez um time de segunda divisão, que eu acredito que o Santos já estará na primeira, né, pessoal? Né? Um time aí da Europa, por exemplo, para tirar realmente, não ficar aí sentado em cima do contrato. Haja vista que a gente viu muito isso acontecer com o Vladimir, que hoje é o titular do time do Guarani. Né? Inclusive, contra o Santos não pôde jogar em virtude de contrato, né? Porque ele pertence ainda à equipe do Santos. Agora, pessoal, o Santos fez bem, no meu modo de ver, em contratar esse jogador. Vai preencher essa lacuna, porque se acontece algo com o goleiro do time do Santos, novamente o Brasão, eu acho que o correto seria colocar um jogador mais experiente. E o Santos não pode errar. Né? Embora isso já esteja acontecendo, eu só estou falando a respeito do desempenho do time do Santos. Quem vê do lado de fora e vê o Santos entre os 4 primeiros colocados, não pensa o futebol ruim que o Santos está jogando, né? Mas o Santos não pode correr riscos, né? E ter como segunda opção o goleiro Diorges. Uma vez que o João Paulo, o ano que vem, vai voltar à equipe do Santos, então provavelmente vai rivalizar aí uma briga muito interessante com o atual goleiro do time do Santos titular, o Gabriel Brasão. Brasão que começou numa fogueira danada na equipe do Santos. Você lembra daquelas 4 derrotas consecutivas? Era o Brasão que estava lá, pessoal. Mas segurou o rojão, treinava pra caramba, sabíamos que era um goleiro que poderia realmente passar por uma boa fase. Ele é um dos poucos jogadores
que a gente ainda tem condição de falar bem ainda com relação ao desempenho. Porque o Brasão mostrou o que veio para a equipe do Santos, fez coisas, está fazendo coisas que o goleiro anterior, João Paulo, que machucou o tendão, não conseguia fazer, que é a saída de bola, tem muito mais coragem para sair no pé dos jogadores, principalmente os atacantes, né? Começou a fazer coisas, tem saída de bola mais rápida que o João Paulo, né? Então, eu acho que o Santos, nessa contratação, pelo menos até o final do ano, do goleiro Renan, que veio do Juventude, que inclusive o Juventude tem muitos jogadores do time do Santos lá, né? Só a gente puxar aqui a memória, tem lá o Barbosa, né? Constantemente está fazendo gols. Tem o Nenê, que também lá no passado jogou na equipe do Santos. Tem um outro lateral direito, que eu não me, acho que é João Vitor, João Paulo, não lembro. Jogou na equipe do Santos o ano passado e depois foi negociado com eles lá. Tem um atacante também, agora não me recordo nenhum dos nomes, mas tem muitos jogadores que pertencem ainda, acho que no total de 2, né? Mas que jogaram também outros na equipe do Santos que estão servindo o time lá do Sul. E essa negociação eu acho que foi boa para os dois lados. Por quê? Porque o Renan vem para um time que tem muito mais visibilidade, né? O Juventude está na primeira divisão, é bem verdade, mas o Santos é muito mais famoso, né, pessoal? Então, se ele tiver interesse de fazer um trampolim, com certeza isso vai acontecer. Tem uma ideia parecida com o goleiro, como é que era o nome dele? O Jandrei, não sei se você se lembra, que era do Santos, foi contratado pelo time do Santos, era na época do Chapecoense. Ele chegou na equipe do Santos, ficou como opção no banco de reservas, e quando precisou dele, ele entrou, se não me engano, acho que foi contra o time do Sport, fez uma baita de uma partida, e dali ele recebeu uma proposta, dando assim, uma espécie de um upgrade na carreira dele, não pelo fato dele ir para o São Paulo, porque o Santos é gigantesco também, pessoal. Mas para ele foi melhor ele sair, o Santos de fato concordou com a saída dele e ele acabou ficando como titular na equipe do São Paulo. Me parece que ele está até hoje lá, né? Então talvez isso seja uma possibilidade para o Renan, sim. É porque todo jogador vai para um time que tem muito mais visibilidade, né? O Santos que já está projetando ser da primeira divisão o ano que vem. Tudo pode acontecer, mas principalmente se acontecer algo tenebroso novamente com o goleiro do time do Santos, o Santos teria um goleiro assim muito mais experiente para colocar na guarda-metas do Santos Futebol Clube e dar mais segurança para os torcedores santistas e principalmente para os jogadores que lá estão, né? Pessoal, essa foi a coisa mais importante que eu acho com respeito à contratação, porque foi um período curto, o jogador aceitou, o Santos precisava cobrir essa lacuna, e eu entendo que se não der certo e acontecer tudo aquilo que a gente tem em mente, que é fazer o Santos subir para a primeira divisão, jogando bola, evidentemente, o Santos acertou, né? Porque a gente realmente tem que prevenir algumas coisas e o Santos não pode de maneira alguma falhar nesse exato momento, já que não está jogando um bom futebol e se acontece algo de pior, tem lá o goleiro Renan que vai dar um pouco mais de segurança para o time do Santos. Só fico meio assim, porque ele perdeu a posição em todos os lugares por onde ele passou, principalmente nos times aqui do Brasil. Mas a contrapartida foi que ele foi ídolo no Ludogorets lá na Bulgária, jogou 5 temporadas, até mudou lá, né, a cidadania dele e tudo mais, mas eu não acho muito legal quando o goleiro realmente é titular. Isso acontece? Tudo bem, acontece. Mas para ser segunda opção, tá bom, claro que tá. É um goleiro experiente e tudo mais, isso faz total diferença na hora do vamos ver se caso acontecer, de repente, nem me falo disso, vou até fechar a boca aqui, uma coisa ruim com o goleiro atual do time do Santos, o Gabriel Brazão. Pessoal, meu nome é Vargas Joaquim e é por isso que eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você aí que está comentando aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, pessoal. Até a próxima.